Bom galera, agora eu vou falar sobre registros interoclusais e esse trabalho ele foi concluído pela Alina Fábia, pela Carolina Maximin, Gabriele Menezes, Yane Caroline e Marcela Leal. Vou falar agora um pouco sobre a oclusão ideal. Talvez não exista em odontologia um tópico mais central do que o conceito de oclusão. E isto é assim porque os conhecimentos nessa área são indispensáveis para os profissionais que decidiram atuar em ortodontia, hipodontia, cirurgia, periodontia, odontopediatria, prótese e dentística. Este trabalho ele visa apenas levantar os problemas e assuntos a ela relacionados, a fim de que estudantes e clínicos gerais possam tomar contato com os problemas mais relevantes acerca deste tópico, de modo mais pragmático e menos enfadonho. A palavra oclusão, ela vem do latim occlusus, que é particípio passado de occludere, fechar algo. Formado por ob, que é contra, mais claudere, que é fechar, que propriamente dito. De acordo com a própria etimologia da palavra oclusão, seria o contato dos dentes superiores e inferiores, quando a mandíbula se aproxima dos maxilares, pela ação dos músculos mastigatórios. Agora vamos para o próximo tópico, que é o alinhamento dental. E vamos focar um pouco na curva de Spee. E o que seria a curva de Spee? É uma linha curva no sentido antero-posterior que tangencia as pontas de cúspides vestibulares dos dentes posteriores e as bordas incisais dos incisivos. Essa curva ela foi descrita por von Spee em 1890 como côncava no nível dos dentes inferiores e convexa no nível dos dentes superiores, sendo o ponto mais inferior a ponta da cúspide mesovestibular do primeiro molar inferior. No planejamento ortodôntico, deve-se considerar a curva de Spee por causa da necessidade de espaço para seu nivelamento. Durante a execução das biomecânicas ortodônticas, promove-se alteração no processo dentoalveolar, nivelamento da curva de Spee, tomando-se mais próximo do plano oclusal. A curva de Spee deve manter harmonia com os movimentos funcionais da oclusão em protusiva e em lateroprotusão. Agora vamos falar um pouco sobre a curva de Wilson. O que seria a curva de Wilson? Em 1911, Wilson ele verificou que os dentes inferiores posteriores apresentavam inclinação paralingual, observada como sendo uma linha que tangencia a curvatura oclusal através das pontas das cúspides vestibulares e linguais dos dentes inferiores posteriores no sentido transversal. Quanto mais acentuada a curva de Wilson, mais inclinado paralingual estará o plano oclusal dos molares inferiores, estando as cúspides centrais dos molares, cúspides vestibulares, mais altas em relação às cúspides linguais. A curva de Wilson sofre variação em função dos toques que são incorporados aos brackets e aos tubos dos dentes posteriores inferiores. Quanto mais toque negativo apresentarem os tubos molares inferiores, mais inclinação será dada à curva de Wilson, acentuando as cúspides centrais. O toque dos dentes posteriores inferiores deve estar harmonicamente com os toques dos caninos, a fim de apresentar boa oclusão funcional, ou seja, a oclusão mutuamente protegida. Agora vamos para o nosso próximo tópico, que será a articulação temporomandibular, ou seja, a ATM. A ATM ela é dividida em um compartimento superior e inferior, separada pelo disco articular. O compartimento superior é limitado superiormente pela fossa mandibular de osso temporal e inferiormente pelo próprio disco articular. Ele contém fluido sinovial e é responsável pelo movimento da translação e articulação. Os componentes da articulação temporomandibular, fossa mandibular, disco articular, líquido sinovial, eminência articular do osso temporal, cabeça da mandíbula, cápsula articular, ligamentos, o disco articular. Ela é uma estrutura com forma ovulada, fina, situada entre o côndilo da mandíbula e a fossa mandibular. É a vascularização e inervado nas áreas periféricas e na parte central é avascular e
aneural. Ela está dividida em 3 porções. A anterior, que ela é espessa, é uma porção que ela se localiza anteriormente ao processo condylar da mandíbula, com a boca fechada. A segunda, ela é intermediária, que ela está localizada ao longo do tubérculo articular, com a boca fechada. Posterior, que é localizada superiormente ao processo condylar da mandíbula, com a boca fechada. A cápsula articular. A cápsula articular se origina a partir da borda da fossa mandibular e envolve o tubérculo articular do osso temporal e se insere a mandíbula acima da fóvea pterygoide. A superfície interna ou membrana sinovial, ela recobre o côndilo, a eminência articular e o disco articular. O líquido sinovial, ele confere viscosidade, elasticidade e plasticidade à articulação. O ligamento temporomandibular é um ligamento com uma certa espessura na face lateral da cápsula articular e impede o deslocamento lateral e posterior do processo condylar da mandíbula. É composto por 2 porções, a parte oblíqua externa e a parte horizontal interna. Os movimentos da ATM. A depressão mandibular, que é a abertura da boca, a elevação da mandíbula, fechamento da boca. Na depressão do côndilo, gira em relação ao disco, em relação à eminência. No final do movimento, ocorre uma translação no côndilo e no disco, junto ao longo da eminência, o resulta uma abertura posterior no compartimento superior. Na protusão mandibular, a projeção do queixo para frente e retrusão mandibular, que é o deslizamento dos dentes para trás. Durante a protusão e retrusão, o movimento é a translação e ocorre a articulação superior. No desvio lateral da mandíbula, o deslizamento dos dentes para ambos os lados. No desvio lateral, a mandíbula desloca-se, torna-se um eixo vertical, onde o côndilo gira e outro translaciona para a frente. Bom, agora eu vou para o próximo tópico, que é o registro interoclusal, que é o foco do nosso assunto. Nós agora embasamos um pouco, e agora vamos para a parte central. O que seria o registro interoclusal? É o relacionamento entre a maxila e a mandíbula, obtido por meio de qualquer dispositivo que possa ser transferido da boca do paciente para os modelos de trabalho ou de estudo. A importância de um correto registro interoclusal é fundamental para que o diagnóstico e tratamento sejam efetuados de maneira correta. Em odontologia, vários materiais podem ser utilizados e o silicone de adição constitui uma opção rápida, precisa e de fácil execução para esta finalidade. Vários materiais são utilizados na obtenção dos registros interoclusais em várias especialidades da odontologia: lâminas de cera, pastas de óxidos metálicos, resinas acrílicas e materiais elastoméricos, como poliéster e siliconas, estão entre os materiais mais comumente utilizados e relatados na literatura científica. A silicona de adição. A silicona de adição são materiais que apresentam ótima elasticidade e distorção praticamente inexistentes. Também se caracterizam pela excelente estabilidade dimensional, oferecendo moldes muito fáceis, permitindo o vazamento de mais de um molde por moldagem. A manipulação desse material ela é feita sem o uso de luvas e com as mãos limpas, pois as luvas de látex contêm enxofre e que inibem a reação da polimerização do material. Existem vários tipos, como pesado, que são massa, pasta ou pasta, a regular, que é pasta, ou leve, que é pasta e pasta. As suas indicações: moldagens unitárias, moldagens de quadrantes, moldagens totais, próteses parciais, removíveis, totais, pontes fixas, coroas, inlays, onlays, overlays.
As vantagens: vazamento após 30 minutos em até 7 dias, permite duplo vazamento, exige proporcionamento exato das medidas entre as pastas para evitar folhas negativas no modelo de gesso, alta resistência e deformação, excelente reprodução de detalhes, moderada resistência a rasgamento, tempo de trabalho e de presa adequada. Quais são suas desvantagens? Não permite utilizar luvas de látex na manipulação, meios, dificuldade de remoção no molde da boca, menor flexibilidade, alto custo, enxofre da luva, ela inibe a polimerização. As moldagens iniciais de alta precisão com silicona de adição. Há vários materiais que são utilizados na obtenção de registros interoclusais em várias especialidades na odontologia: lâmina de cera, pasta de óxido metálico, resinas acrílicas e materiais elastoméricos. Aqui, como vocês podem ver, há 3 imagens. Como a gente colocando o material, a segunda é o fechamento da boca, e a terceira a gente já percebe aqui o nosso registro interoclusal. A precisão do registro é fundamental para o correto relacionamento dos modelos em articuladores. Se essa etapa for realizada sem o correto cuidado, todos os passos subsequentes do tratamento podem ser comprometidos, levando a falhas no diagnóstico e na eleição do planejamento, e, por consequência, a uma incorreta execução do tratamento ideal. Após a correta montagem do cartucho, o material de registro na pistola dispensadora, a ponta de automistura foi corretamente acoplada ao paciente e ela foi orientada quanto ao procedimento. Com a boca aberta, o correto afastamento de lábios e bochechas, o material começa a ser depositado sobre a face oclusal e incisal dos dentes inferiores ao longo e total da arcada. Em seguida, o paciente foi orientado a ocluir e manter esta posição até a presa total do material. Após esse tempo, o paciente desoclui e é possível observar que a superfície oclusal incisal dos dentes superiores foi adequadamente copiada. O registro foi removido da boca e o acabamento foi realizado através de cortes com lâminas de bisturi, número 11, para que o material não ultrapassasse o equador protético dos dentes copiados, e que poderia levar a uma incorreta adaptação do registro dos moldes. Vale ressaltar que o modelo de gesso deve ser preciso e estar livre de bolhas para que o registro seja corretamente assentado à moldagem. As moldeiras de registros é a base de silicone e adição. É uma alternativa rápida, eficaz e de fácil execução para registros interoclusais precisos. Agora, os registros em cera. Aqui está a cera. A mordida em cera ela deve ser realizada previamente à moldagem para evitar erros no procedimento devido ao cansaço da musculatura e, além disso, permitir ao cirurgião dentista, observar a oclusão do paciente para, em outra etapa, relacionar o modelo de gesso superior e inferior corretamente. Nesses casos, torna-se necessário registrar ao máximo a interpretação habitual. O registro em cera da oclusão ela permitirá o recorte correto do modelo superior e inferior, principalmente nos bordos posteriores. Agora eu vou falar um pouco de registro em cera da oclusão. Na primeira, segunda e terceira imagem, a gente percebe que está preparando a cera com papel alumínio. Na quarta e na quinta imagem, é posicionada a cera para a impressão do registro. E já na sexta imagem, já o registro finalizado. Ela poderá ser feita de 2 maneiras, com cera utilidade, reproduzindo a forma aproximada da arcada, ou seja, o paciente oclui, e removendo-se os cestos vestibulares. Ela pode ser também realizada com lâmina de cera 7 dobrada no meio, sobre a lâmina de chumbo de radiografias periapicais, em seguida pré-aquecida e levada à boca. Aqui estão nossas referências.
Obrigada por assistir esse vídeo. Muito obrigada pela atenção de todos. Um beijo e até a próxima.